Ó, tem muita gente que já sabe como funciona a energia solar, até já trabalha na área, é muito bom tecnicamente, mas ainda tem uma dificuldade em ganhar dinheiro com energia solar, em conseguir os seus primeiros clientes ou ainda mais clientes. Durante essa semana, nós estamos gravando uma série sobre como você pode virar o jogo na energia solar e hoje você vai entender quais são os fatores essenciais para falar na primeira proposta de apresentação de economia ao cliente. Eu sou o professor Antônio Filho e existe um checklist mínimo para que você fale, para que você aborde alguns fatores, alguns assuntos na sua primeira apresentação de proposta. Muito provavelmente, se você já assistiu os outros vídeos, essa vai ser a sua segunda visita ao cliente e é interessante que você já inicie a sua apresentação de proposta, relembrando ao cliente como funciona, por exemplo, a energia solar, só para começar a refrescar um pouquinho a mente do cliente. Logo em seguida, você vai falar sobre o kit do cliente em si, vai falar qual é a potência do kit, por exemplo, em quilowatt pico, e o mais importante é que você fale tudo isso numa linguagem mais simples. O que é que o cliente precisa saber realmente? Ele precisa saber a sua média de consumo, se ele estava consumindo 500 kWh mês, 1000 kWh mês, 2000 kWh mês, e você diga aquele kit que você está oferecendo a ele, qual a potência que vai suprir, se você vai cobrir esses 2000 kWh ou vai um pouquinho além. De repente a gente está falando de um alto consumo remoto, está falando de uma usina que vai compensar em outros clientes e o quanto o kit que você está entregando ao cliente, o kit fotovoltaico, pretende produzir mensalmente. E ó, já deixa claro para o cliente que isso é uma média. Existem alguns meses que o seu kit, o seu sistema vai produzir um pouco mais, vai acumular aquela gordurinha para compensação de créditos e em outros meses ele não vai produzir tanto assim. Lembra que a intenção do sistema é de ser autossuficiente. Então ao longo dos meses ele vai gerando, vai guardando aí algumas gordurinhas para que os meses que a geração tiver um pouquinho menor, o cliente não sinta tanto assim no bolso. Na verdade, se o sistema estiver bem dimensionado, ele não vai sentir praticamente nada, vai pagar apenas o custo de disponibilidade e aí os outros custos, como iluminação pública e o ICMS, dependendo da região onde ele será implementado. Logo em seguida, você vai falar dos equipamentos que compõem os kits e ainda das suas garantias. Fala aí do módulo fotovoltaico, o equipamento que você colocou na sua proposta, qual é a garantia, se é de 10 anos, 11 anos, 12 anos. Fala dos dois tipos de garantias que existem nos módulos fotovoltaicos. Existe aquela garantia de defeito que está mais ou menos nesse tempo, entre 10 e 12 anos, dependendo do fabricante, que fala também da outra garantia, que é a garantia utilizada na durabilidade do sistema, que leva em consideração a eficiência do equipamento, que a maioria dos módulos está em 25 anos, mas você ainda consegue encontrar alguns módulos com uma garantia de eficiência para 30 anos. Lembra aí que essa garantia ela funciona da seguinte forma: você tem um módulo de 100 watts com a garantia de 80% de eficiência. Isso quer dizer que no final lá dos 25 anos, esse módulo ainda vai ter uns 80% de eficiência, vai estar gerando ali uns 80 watts. Ainda, fala da garantia de todos os equipamentos. Você está utilizando o inversor, qual é a garantia, qual é a marca desse inversor. Hoje, um dos inversores mais utilizados é o inversor da Fronius, que tem uma garantia aí próxima de 7 anos. Possa ser que o seu sistema seja com microinversor. Existem microinversores com garantia de mais de 20 anos. Tudo vai depender do fabricante. Fala da garantia da estrutura, da string box, se é de 12 meses, se é de 2 anos. Fala também da sua garantia de instalação. Você tem que oferecer alguma garantia ao cliente. O preço que você colocou na proposta já tem que ter também a sua garantia de manutenção. Então fala de todos os equipamentos e todas as garantias e depois você vai fazer uma análise econômica financeira para o seu cliente. A última coisa que você vai dizer ao seu cliente é o preço. Primeiro ele precisa ganhar confiança de novo no sistema. Se você entregar o preço logo de início, dependendo aí do seu cliente, pode ser que você acabe assustando um pouquinho. Então ele precisa primeiro ter confiança no sistema. Você já relembrou como funciona a energia solar, apresentou os equipamentos que fazem parte do kit, disse qual seria o consumo dele mensal e a produção mensal. E ó, quando a gente trabalha com energia solar, a gente tem longas garantias justamente para que o cliente tenha mais confiança no sistema. E agora você vai fazer
uma análise econômico-financeira. Hoje, quem instala energia solar, ele pode partir de motivação dos dois princípios ou de apenas um deles. Existe o econômico, que é o fator principal, e existe também o lado sustentável. O seu cliente possa ser que ele esteja preocupado com o meio ambiente e esteja instalando energia solar. Por isso, mas a maioria dos clientes está optando pela energia solar por conta do fator econômico. E aí você vai apresentar para ele um estudo. Geralmente, quando a gente fala de uma implementação do sistema, o retorno do investimento está próximo dos 4 anos. É claro que depende de alguns fatores, como por exemplo a região, mas na maioria das regiões aqui no Brasil, o retorno do investimento, o payback que a gente chama, ele está entre 4 e 5 anos. Você apresenta para o cliente, representa percentualmente quanto está voltando para ele, qual vai ser a economia que ele vai ter mensalmente, qual era a conta dele antes, como vai ficar a conta depois de instalação do sistema e qual vai ser a economia que ele vai ter durante essa durabilidade do sistema, que está em torno de 25 anos. É muito importante que ele vislumbre todos esses números, que ele vai ganhar mais confiança para converter o sistema para que você consiga realizar a sua venda. Ainda sobre a análise econômica e financeira, é interessante você demonstrar aquele cliente que tem um perfil mais investidor, ou a maioria dos clientes, qual é o retorno do investimento da energia solar em relação a outras formas de rentabilidade. Por exemplo, você pode analisar o retorno de investimento da energia solar comparando com a poupança, com o Tesouro Direto ou ainda com outras formas de investimento, para que o cliente se convença que ele está fazendo o melhor negócio possível. E agora, depois de tudo isso, é que você vai falar do custo do seu sistema, o custo completo, já com o projeto, mão de obra, todos os equipamentos e tudo que tiver envolvido para a implementação do sistema fotovoltaico. Mas assim que você falar do preço, é muito importante que você já relembre lá a economia que ele vai ter, em quanto tempo vai se pagar o sistema, porque possa ser que ele tome como surpresa. Tem muita gente que acha que ainda é caro, mas não é caro, depende do ponto de vista do cliente. Lembra que o segredo está no tempo de retorno do investimento. Falou do preço, falou do custo do sistema, é interessante agora que você apresente quais são as opções de pagamento que ele tem, quais são as opções de pagamento que a sua empresa trabalha, o que você aceita, e dentre essas formas de pagamento, existe pagamento à vista. Você pode oferecer um desconto especial e aí lembra de já estar nos seus custos, tem uma margem um pouquinho maior já para poder dar esses descontos ao cliente. Existe outra opção que várias empresas trabalham, que é o pagamento por etapa. Na energia solar ela não acontece do dia para a noite, a gente precisa seguir algumas etapas na implementação do sistema. Então você pode dividir a forma de pagamento de acordo com essas etapas. Uma que a gente utiliza aqui, por exemplo, é uma entrada de 40% assim que a gente fecha o contrato. Depois que a concessionária de energia elétrica aprova o projeto, o cliente dá mais 50%. E aí quando a gente finaliza a implementação do sistema, ele paga os 20% restantes. Existem algumas empresas que também aceitam pagamento no cartão, você tem que ver as suas possibilidades. E um dos segredos para a energia solar tá tão em alta é uma das modalidades de pagamento, que é o financiamento. Existe uma linha de crédito para a energia solar, que é a FME-Sol. Ela começou lá entre 2017 e 2018 e alguns clientes conseguem ter a implementação do sistema com juros a partir de 0,45 ao mês. Tudo depende de qual banco você trabalhe, mas a maioria dos bancos está com juros ali próximo de 1% ao mês. Agora você já está pronto para apresentar a sua primeira proposta de economia de energia elétrica com a energia solar. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar as suas principais dúvidas aqui nos comentários. Valeu!